Então, bem-vindos a mais um encontro. Agora a gente já está no capítulo 9, trabalhando com pensamento alternativo ou compensatório. No capítulo anterior, a gente viu onde estão as evidências, né? E agora a gente vai, a partir da observação das evidências, a gente vai criar alternativas, ou seja, pensamentos que possam manejar a nossa emoção, né? Porque a gente viu que o pensamento ele tem essa capacidade, esse poder de gerenciar a intensidade das nossas emoções, assim como quando a gente tem uma emoção muito intensa, ela também tem esse poder, né, de alimentar o nosso pensamento a partir da emoção que a gente está sentindo. Lembra, assim, quando a gente está com raiva, a sensação da injustiça, né? Quando a gente está deprimido, o pensamento de que o futuro está sem esperança, né? Quando a gente está ansioso, pensamentos associados ao medo do que as coisas podem do que pode acontecer com esse futuro. Então a gente entendeu que existe uma emoção que provoca determinado tipo, modelo de pensamento, e eu gosto sempre de retomar esse ponto com vocês, porque no dia a dia é exatamente isso que acontece. Às vezes a gente não está se observando no nosso fundo emocional e a gente está olhando para a vida, né, entre aspas, e pensando um monte de coisas, e esses pensamentos que estão ali, né, muito presentes, muito fortes, muito verdadeiros na nossa mente, a gente acaba não considerando o estado emocional que a gente está naquele momento e que esse pensamento é uma consequência daquele estado emocional. E também, o que eu acho interessante é a gente observar, passar a observar o estado emocional do outro. Isso é muito interessante, isso a gente faz muito dentro da clínica, né? Você observa o estado emocional do outro, que está ali falando com você, ou que está na sua cena, e você observa o pensamento, né? A frase, o texto, o discurso que ele está trazendo. E pode ser que você consiga fazer essa associação. Nossa, essa pessoa está com muita raiva. Então, se ela está com raiva, naturalmente, ela vai vir com um discurso de injustiça, né? de culpando a mim ou culpando outras pessoas, de entender que o mundo está fazendo mal a ela, que ela está sendo prejudicada, porque você percebe a emoção daquela pessoa naquele momento. E é interessante porque se você vai ter um diálogo com alguém e essa pessoa está emocionalmente muito comprometida, você pode até evidenciar a emoção para ela e falar, olha, agora, nesse momento, né, com a raiva que você está de mim ou de fulano, ou com essa ansiedade que você está sentindo, ou com essa tristeza que você está sentindo, eu acho que a nossa conversa ela não vai ter um bom caminho, porque provavelmente a gente vai falar muito aqui, né, de uma injustiça, ou disso, ou daquilo, ou provavelmente você vai chegar para aquela pessoa e vai acusar ela, ou vai ficar, né, trazendo pensamentos que estão muito vinculados ao que você está sentindo agora. Quem sabe se você, né, vamos dar um tempinho, vamos conversar mais de cabeça fresca, né? Vamos conversar num outro momento, deixa acalmar as emoções, que aí a gente conversa melhor, né? E com jeitinho a gente consegue tanto trazer o outro para um diálogo quando ele está menos comprometido emocionalmente, tanto nós mesmos, né, podermos observar que quando a emoção está muito intensa, não é o melhor momento da gente conversar, né, da gente ter um diálogo, da gente resolver alguma coisa. É o momento de, né, baixar essa emoção, literalmente esfriar a cabeça, né? Muito interessante esses termos, né? Esfriar a cabeça, né? Porque o cérebro está ali fervendo de tantas informações, de tanta química emocional que a gente de cabeça quente perde a razão, perde a cabeça. Então, toda vez que você se deparar com uma sensação fisiológica diferente do que você julga que é o estado normal do seu corpo físico, né? Você pode entender que a emoção ela está mais intensa e que essa intensidade pode comprometer as suas ações. Então, é uma forma de você pensar assim, nossa, se eu estou com uma emoção muito intensa, eu tenho que cuidar para não ser pego, sequestrado pelas minhas emoções e ter uma atitude que eu não gostaria de ter.
né? Ter uma ação que pode vir a me comprometer e se eu tivesse esfriado a cabeça, eu conseguiria ter uma ação diferente. Tá? Então, tudo isso, essa introdução, foi mais uma forma da gente fazer uma revisão, né, de tudo que a gente está vendo aqui. Porque o registro dos pensamentos automáticos, a gente não vai fazer ele na hora da cena, né? A gente não vai, calma aí, gente, para tudo, né? Vambora, dá um pause, deixa eu preencher, coluna 3, intensidade, né? Assim, seria ótimo, né? Mas não vai rolar. Então, assim, é mais uma percepção que a gente vai poder ter no momento para que a gente possa, assim, em algum outro espaço do tempo, fazer considerações para que, caso aquilo aconteça de novo, ou caso seja uma questão uma relação, né, que a gente tenha, que se repete algum conflito, a gente faça novas interpretações, tenha pensamentos alternativos, compensatórios, né? E melhore o nosso desfecho dessa experiência. Porque se a gente está aqui olhando para essa experiência que vocês estão escrevendo desde o início do curso, é porque ela, em algum lugar, ela não estava fechando de uma melhor maneira. Ela estava fechando de uma maneira ruim. E agora a gente vai encerrar essa tabela, né, dos pensamentos. Depois a gente vai para o capítulo 10, novos pensamentos, o pressuposto subjacente, crenças nucleares. A gente vai abrir um pouquinho mais outras possibilidades da mente vencendo o humor, tá? Vai sair dessa tabelinha e vai estudar outras coisas dentro do mesmo tema, mas outras possibilidades, tá? Então vamos lá. Então eu vou começar aqui a leitura, para a gente poder ir acompanhando. Sandra estava de repouso em casa devido a uma gripe e pediu à sua filha de 7 anos, Bárbara, que brincasse sem fazer barulho enquanto ela descansava. Vamos lá, vou começar de novo para a gente pegar a ideia, tá? A Sandra, a gente vai ler uma história da Sandra num episódio que ela está em casa e que ela vai ver uma cena que ela vai interpretar de uma determinada maneira imediatamente, que vai acionar uma emoção e logo depois ela vai ter uma outra evidência que vai mudar completamente a emoção dela naquele momento. Então é isso que eu quero que vocês observem, porque provavelmente vocês já viveram isso muitas vezes. Eu já vivi e vocês também, tá? Então vamos lá. A Sandra estava de repouso em casa devido a uma gripe e pediu para sua filha de 7 anos, Bárbara, que brincasse sem fazer barulho enquanto ela descansava. Uma hora depois, Sandra foi até a cozinha para fazer um chá e ficou muito incomodada ao ver lápis de ceras espalhados pelo chão, papel colorido picado, em tubo de cola aberto sobre a mesa, uma tesoura no cesto de lixo e um copo de leite pela metade em cima do balcão, ao lado da geladeira. Ela ficou furiosa com aquela bagunça, foi atrás da Bárbara, da filha dela, com 7 anos de idade, e a encontrou dormindo profundamente em frente à televisão da sala de estar. Sobre a almofada, perto da cabeça da menina, estava um grande cartão muito colorido e cheio de corações e que estava escrito: "Eu te amo, mãe. Por favor, fique boa logo." Sandra balançou a cabeça e sorriu. Cobriu Bárbara com um cobertor e voltou à cozinha para fazer seu chá. Olha isso! Olha isso! Quantas vezes vocês já não se depararam com essa situação? Né? Que você percebe ali algo que você interpreta da primeira maneira, né? Como se fosse algo muito ruim, e depois, quando você vai tentar entender melhor, aquilo, na verdade, se torna algo que era para ser bom, né? Que podia estar desorganizado, mas foi um gesto de carinho que o outro fez. Né? E isso vale... Eu tenho uma experiência dessa que eu aprendi aqui em casa, que foi com a moça que trabalha aqui em casa, né? E vira e mexe, ela deixava as coisas meio fora do lugar, tal, enfim. Até que um dia, vocês não vão acreditar nisso. Até que um dia eu estava montando um quebra-cabeça de 3.000 peças. Né? Aí estava eu montando um quebra-cabeça de 3.000 peças. Ela não tinha ido 15 dias depois. Eu estava ali quase meio que na metade do quebra-cabeça. Ela é uma pessoa muito humilde. Aí eu saí para trabalhar, ela foi lá limpar a casa. Quando eu voltei, o quebra-cabeça estava onde? Dentro da caixa. Como assim? Aí falei com ela, né? Eu falei, Flora, cara,
Eu estava aqui, eu deixei o quebra-cabeça aqui em cima da mesa, eu estava montando, o que aconteceu? Eu estava braba, né? Eu falei, o que aconteceu? Eu passei horas montando aquele negócio. O que aconteceu? Ela, dona Tatiana, estava uma bagunça, resolvi guardar. E ainda completou, para a senhora poder chegar e ter sua mesa limpinha, bonitinha para jantar. Eu falei, gente, tá certo, ela não sabe o que é um quebra-cabeça, uma pessoa humilde, não entendeu, guardou, achou que era um brinquedo que era para guardar, enfim. E aí, naquele momento, ela me desarmou. Isso tem muitos anos, gente, eu tinha 26 anos nessa época. Naquele momento, ela me desarmou. Eu falei assim, cara, olha só, né? A intenção dela foi boa, não foi de me prejudicar. Né? A intenção dela foi boa, foi uma intenção de arrumar, para deixar tudo limpinho para mim. Ela viu que estava uma bagunça e limpou. Só que ela não sabia que era um quebra-cabeça, que era difícil, enfim. Mas foi mais ou menos o que a Sandra viu com a filha dela. Né? Ela olhou e falou, a intenção sobrepôs a minha raiva, né? Meu desconforto naquele momento. Que injustiça, por que você guardou o quebra-cabeça? Né? Foi demais. Isso é bom para vocês lembrarem quantas vezes vocês viram a intenção da pessoa e desarmaram na sua emoção. Né? Porque é isso que ela está falando aqui, ela desarmou. Vamos voltar. Muitas vezes, aqui, ó, muitas vezes, um pouquinho de informação adicional muda em 180 graus a nossa interpretação e compreensão de uma situação. Inicialmente, quando Sandra entrou na cozinha, não esperava encontrar uma bagunça e de imediato ficou muito brava pelo que Bárbara havia feito, especialmente porque estava doente. O pensamento quente de Sandra, que acompanhou sua raiva, foi: Bárbara não tem qualquer consideração comigo ao fazer essa bagunça, mesmo sabendo que estou doente. E ela fez a bagunça para escrever um cartão em consideração à mãe. Olha isso, né? Olha que interessante. Quando descobriu o lindo cartão desejando melhoras para ela, sua resposta emocional mudou imediatamente. Sandra pensou, Bárbara estava preocupada comigo e queria ajudar a me sentir melhor. Que gentil. Sentimentos de gratidão e carinho em relação a Bárbara seguiram-se a esse pensamento alternativo. Olha aí o pensamento alternativo, tá? Saber o significado por trás de toda aquela bagunça fez Sandra mudar de atitude e seu humor. Vamos lá. Olha só, a gente está num exemplo agora da Sandra com uma filha, né, doente, nessa cena do cartão e tudo mais. Mas olha que importância que tem essa frase. Saber, vou botar aqui, saber o significado por trás de toda aquela bagunça fez Sandra mudar sua atitude. Ela foi lá e cobriu a filha em vez de brigar com ela, e o estado de humor. Eu vou ler aqui em cima de novo. Muitas vezes, um pouquinho de informação adicional muda em 180 graus nossa interpretação e compreensão de uma situação. Um pouquinho de informação adicional. Então, eu vou pegar a cena do quebra-cabeça para fazer de um outro jeito para vocês, tá? Então, vamos supor, eu chego em casa e vejo que a mesa está limpa. E aí, eu poderia olhar para a menina e falar assim, caraca, não acredito, eu estava tendo mau trabalho, por que você fez isso? Pô, você é louca, caramba, por que você não me perguntou, por que você é isso? E soltar os cachorros em cima dela, né? Brigar com ela, já detonar ela. Mas eu podia também, que foi no caso que eu fiz, perguntar, tentar entender um pouco mais, saber um pouco mais de informação. Luana, você viu o quebra-cabeça que estava aqui? Vi. Dentro de mim estava assim, né? Viu? Vi. Tá. O que você fez com ele? Tatiana, eu guardei porque estava uma bagunça para a senhora chegar, ter sua mesa, você está cansada do trabalho, tal. A intenção dela foi boa. Então, o que eu estou sugerindo para vocês, né? Só um minutinho. O quanto é importante vocês perguntarem para outra pessoa algo que faça com que vocês tenham um pouquinho de informação a mais para que vocês possam entender qual foi a intenção por trás daquilo que ela fez. Né? Às vezes, assim, é muito claro, mas mesmo que pareça muito claro, assim, é importante você perguntar. Uma vez a Sandra Rebelo, que é uma queridíssima amiga minha, psicóloga, que me ensinou muito, ela falou uma coisa que eu não sei se eu já falei para vocês aqui, ela falou uma coisa muito interessante, ela falou assim, Tati,
ninguém entende nada nas entrelinhas. Se você quiser saber alguma coisa, você pergunta para essa pessoa. E foi nessa época, por volta dos meus 25, 26 anos, que ela me falou isso, que foi quando eu comecei a trabalhar com ela num consultório da URCA, né? E quando ela falou isso, me fez muito sentido, porque a gente faz várias interpretações na nossa cabeça que a gente não ouviu da boca do outro. A gente supõe, né? A gente fica assim, ah, não, fulano está fazendo isso porque ele acha que eu vou fazer aquilo, fulano está fazendo aquilo porque ele está pensando que sei lá o quê. A gente está ali criando um monte de interpretações onde, na realidade, não necessariamente o outro está fazendo aquilo pelo que a gente está pensando, e sim porque ele tem uma outra intenção por trás daquilo, né? Então, se você não sabe, está em dúvida na intenção do outro, ou quer entender melhor, em vez de ficar fazendo diversas suposições na sua mente, né? Não, porque é isso, porque ele deve estar... A gente cria... Eu não sei vocês, mas a gente tem umas DRs nos nossos pensamentos, né? A gente bate boca com a pessoa. Né? Você fica assim, cara, não, porque aí se ele falar isso, eu vou falar aquilo. Ah, não, mas aí eu vou dizer aquilo na cara dele. E aí quando a pessoa falar isso, eu vou falar aquilo outro. Ele vai ver que se ele me responder daquele jeito, eu vou falar daquela maneira. Cara, você criou uma briga na sua cabeça ali. E aí chega na hora, você fala, fulano, aí fulano fala outra coisa, te desarma, você fala, caramba, gastei um tempo, né, brigando aqui e tal, que nem precisava. Então é importante que a gente, para fechar aqui, né, que numa situação você olhe, que você está ali naquela cena, que você olha para a cena e que você, poxa, não entendi muito bem o que aconteceu, pergunta, fala assim, nem que seja uma pergunta muito básica, eu queria entender um pouco melhor. Por que você fez isso? Qual foi sua intenção? Eu gosto muito dessa pergunta, mas qual foi sua intenção em fazer isso? Aí, às vezes a pessoa te dá uma resposta que te surpreende, você fala, caraca, eu estava pensando que era outra intenção. Tá? Então, acho que é algo a se considerar, tá? E aí a gente vai passar aqui a ler o exemplo do Vitor, né? Que a gente leu no capítulo 8 já, que é o do alcoolismo. E vamos ler também Marisa, se eu não me engano, tá? Que é a paciente com potencial suicida. Então, vamos lá. Então, o Vitor, ele é do alcoolismo. A gente está continuando o caso dele e está reunindo novas evidências, tá? Preenchendo a tabela dos pensamentos do Vitor, tá bom? No caso, de vocês. O capítulo 8 iniciou com uma descrição da reação de Vitor em uma mudança de expressão facial de sua esposa, quando ele disse que tinha planos de participar de uma reunião dos Alcoólicos Anônimos no sábado. A interpretação de Vitor da expressão facial de Júlia foi: ela está zangada por eu passar algum tempo longe dela e das crianças. Ele interpretou isso e teve como verdade. Sua raiva foi estimulada por outros pensamentos. Não é justo que ela não veja meu programa de recuperação como algo importante. Aí ele já foi para a injustiça porque ele estava com raiva. Se ela se importasse comigo tanto quanto se importa com as crianças, ficaria feliz por eu ir ao AA, né? Injustiça de novo. Ela não se importa comigo. Injustiça de novo, né? Ela está querendo me prejudicar. A interpretação de Vitor da expressão de Júlia afetou seu comportamento e suas emoções. Ele gritou com ela, deu um soco na mesa, saiu de casa intempestivamente e dirigiu até o bar próximo, que é a forma da fuga, né, que ele faz, né, que é a bebida. Vitor preencheu o registro de pensamentos para procurar evidências que apoiavam e evidências que não apoiavam o pensamento quente. Ela não se importa comigo. Esse é o pensamento quente dele, né? Então, vocês vão perceber o pensamento quente ler, na verdade, o pensamento quente de vocês, que a gente já fez esse exercício, e a gente já circulou, se eu não me engano, né? Para poder a gente fazer essas considerações de criar pensamentos alternativos compensatórios. Tá? Então, é a partir do pensamento quente que a gente vai fazer isso. Voltando aqui para o texto. Quando levou em consideração todas as informações contidas em seu registro de pensamentos, Vitor percebeu que Júlia realmente parecia se importar com ele em muitos aspectos importantes. Na verdade, começou a se questionar por que ela ficaria tão incomodada com seu plano de participar de uma reunião do AA.
O terapeuta chamou a atenção para o fato de que a dificuldade de Vitor no trabalho frequentemente acontecia em situações nas quais ele fazia suposições sobre o que seu supervisor estava pensando. Olha aqui que interessante, né? Deixa eu sublinhar aqui. Suposições que geralmente estavam erradas. O mesmo padrão de comportamento que ele tem com a esposa dele, a Júlia, né? Acho que é o nome da esposa dele, ele tem no trabalho, e provavelmente ele vai ter com amigos. É um comportamento dele, né? Não é necessariamente, é uma forma que ele tem de lidar com as situações. Ele interpreta por essa via, né? Da injustiça, né? E tudo mais. Então, ele vai aplicando o mesmo comportamento em diversas situações. Isso vocês podem perceber também em vocês, ou, enfim, né, no caso de psicólogos com os pacientes ou pessoas próximas, o quanto que a gente vai repetindo, replicando esse comportamento, essa forma de enxergar, né, as coisas em diversas situações. E um detalhe importante aqui é o terapeuta, ele tem essa função de evidenciar para o paciente, no caso da terapia cognitiva, o quanto que esse padrão de comportamento que ele tem prejudica ele nas outras áreas da vida. Então, ele fala uma coisa aqui de uma situação, daqui a pouco outra situação lá atrás, daqui a pouco outra situação. Aí o terapeuta ele vai falar assim, ó, mas vamos juntar tudo, olhar tudo como um todo, né? Você percebe que a sua ação é a mesma em todas as situações e isso acaba te prejudicando? Né? A sua reação, a sua ação, porque reação é ação do mesmo jeito. Né? Olha como isso te prejudica. E isso serve para quê? Né? Para que você possa começar a perceber quais são os comportamentos que você tem que te prejudicam, né? Nas situações. O que você faz, como você lida de uma maneira que acaba te prejudicando nas diversas situações. Provavelmente tem um padrão, tem uma regra. A gente cria um modelinho e fica fixado nesse modelo. E aí é legal vocês irem pensando, né? Não vou pedir uma resposta agora, porque eu acho que é uma observação maior. Vamos lá. Vitor começou a se perguntar se estava errado em sua suposição sobre o que Júlia estava pensando. Em vez de comprar uma bebida alcoólica, Vitor decidiu ligar para o seu padrinho do AA. Depois de conversar com ele por alguns minutos, o padrinho aconselhou a ir a uma reunião do AA antes de voltar para casa. Após a conversa com seu padrinho, Vitor telefonou para Júlia. Enquanto conversavam sobre sua discussão, Vitor decidiu testar suas posições, perguntando a ela sobre sua reação quando ele disse que havia feito planos de ir à reunião do AA no sábado. O que ele está fazendo? Ele está fazendo... Só marcar aqui para não me perder. Ele está fazendo isso aqui, olha. Muitas vezes, um pouquinho de informação adicional muda em 180 graus nossa interpretação e compreensão da situação. É isso que ele está fazendo. Ele está, em vez dele, porque ela isso, já atacar tudo e né, acabar com tudo, ele está tentando entender um pouco mais, né? Ele está assim, cara, deixa eu tentar entender um pouco mais esse negócio, né? E ver se realmente é isso mesmo que eu estou pensando ou se ela tinha uma outra interpretação diferente que eu não estou... Que como eu estou presente na raiva... Perdão. Como a raiva está presente em mim... ao contrário. Como a raiva está presente em mim, eu estou considerando interpretar esses pensamentos muito pela via da injustiça, do ataque, do me prejudicar. Mas ela não está com essa emoção. Né? Então, deixa eu ver o que ela está... Qual a intenção dela, enfim. Aí ele foi perguntar para ela, né? Voltando. Ela disse que quando ele mencionou... Olha só que coisa, né? Isso já aconteceu comigo. A pessoa pensa que eu estou pensando uma coisa e eu estou em outro lugar. Eu falo, nossa, eu estava pensando outra coisa e completamente diferente, porque essa situação me lembrou outra, né? E aí a pessoa fala, não, mas você interpretou desse... Não, eu só... Você se expressou de uma maneira... Eu falei, mas porque eu me lembrei de outra coisa. Isso já aconteceu comigo. Vou voltar. Ela disse que quando ele mencionou o sábado, se lembrou de que nesse dia seria o aniversário de sua irmã e que havia esquecido de enviar um cartão para ela.
Júlia preocupou-se porque sua irmã poderia ficar chateada ou magoada se o cartão não chegasse a tempo. Ela não havia se dado conta da mudança em suas expressões faciais, mas se isso aconteceu, ela estava certa de que foram esses pensamentos que provocaram a mudança. Ela absolutamente não havia pensado em Vitor, conforme mostra na figura 9.1. Vitor anotou essas explicações alternativas na coluna 6, né? Que é essa daqui, ó. Coluna 6, pensamentos alternativos compensatórios. Ele anotou aqui, tá? Então, o que está escrito ali, está escrito aqui também. E agora? Vitor anotou essas explicações alternativas na coluna 6 de seu registro de pensamento. O que eu ia falar? Eu ia falar alguma coisa agora? Eu esqueci, eu ia dar um outro exemplo. Deixa eu ler de novo para ver se eu pego. Necessidade do quanto da mudança de sua expressão facial. Mas se isso aconteceu, ela estava certa de que foram esses pensamentos que provocaram a mudança. A gente vai falar alguma coisa agora que eu ia fazer uma interpretação, me fugiu. Fugiu. Depois eu lembro. Depois eu lembro e volto. Agora fugiu. Vou ficar aqui tentando recuperar, porque daqui a pouco eu falo, lembrei. Aí volto. Vamos lá. Envergonhado, disse a Júlia que havia pensado que seu olhar significava que ela estava zangada por ele ter planejado ir a uma reunião do AA no sábado e que havia ficado furioso porque achou que isso significava que ela não se importava com ele ou com sua sobriedade. Júlia expressou seu apoio ao programa de recuperação de Vitor e disse que ficou preocupada que ele pudesse ter saído para beber e sofresse um acidente de carro. Disse que o amava muito, mas que suas explosões de raiva estavam ficando cada vez mais difíceis de tolerar. Então, olha, interessante, né? Ela disse que a interpretação facial dela... lembrei o que eu ia falar. Ela disse que... Falei que ia lembrar? Lembrei. Ela disse que a interpretação facial dela, né, a expressão facial dela, ela tinha a ver com outro pensamento, mas ela considerou que aquilo que ele estava fazendo, né, as explosões dele não estavam sendo legais. Olha, eu assistindo lá na faculdade, bem no início, sabe, primeiro, segundo período, eu tive uma aula com uma professora que foi de existencialismo na época, e ela falou uma coisa muito interessante. Ela estava falando sobre a postura do psicólogo na sessão e tudo mais, e ela disse assim, que é importante dentro de uma sessão, e eu me lembro muito disso e faço isso até hoje, né? Ela falou assim, é importante numa sessão você dizer, deixar claro para o paciente, por exemplo, se você dormiu mal à noite, você está com sono e você vê que você está bocejando muito, você pode começar a sua sessão falando, oi, tudo bem? Ele tá falando, olha, essa noite eu acabei não dormindo muito bem. E eu, na sessão passada, na outra, eu já estava bocejando pra caramba, estou aqui com o meu cafezinho, estou inteira com você te ouvindo, mas não se incomoda se eu bocejar não, que o meu corpo está aqui tentando fazer ficar né, desperto. E isso é importante por quê? Porque se eu estou aqui atendendo um paciente, daqui a pouco eu começo. Aí começa. E o paciente está falando a questão dele, eu estou bocejando. Como que você, quanto paciente, interpretaria? Né? Você está na sessão com o seu psicólogo e ele está bocejando. Cara, eu ia falar assim, nossa, a pessoa, estou enchendo o saco dessa pessoa, ela está entediada, né? Eu ia interpretar assim, né? Que eu estou falando não está legal, essa pessoa não está querendo me ouvir, né? Porque a proposta ali é dele me ouvir, da pessoa me ouvir e ela está bocejando. Mas se essa pessoa fala, ela evidencia, ela fala, olha, hoje eu vou até bocejar agora. Fiz tanto como bocejar. Se essa pessoa, se o psicólogo evidencia, ou se ele fala assim, nossa, estou com uma dor aqui, de vez em quando você vai me ver fazendo assim, mas é porque eu dormi de mau jeito, dá menos margem para interpretações equivocadas. Né? Então, é interessante, quando você está com outro, você poder trazer algumas evidências do que está acontecendo com você, se você está com sono, alguma coisa assim, para a pessoa não ter uma interpretação errada. Tá? Vamos lá, voltando aqui para o texto. Tanto a mudança de humor de Sandra, quando viu o cartão de melhoras
quanto à conscientização de Vitor de que a expressão facial de sua esposa nada tinha a ver com ele, ilustram como informações novas ou adicionais podem mudar a perspectiva que uma pessoa tem de uma situação desagradável. Vitor e Sandra descobriram uma explicação alternativa menos angustiante do que sua interpretação original. Então, eles perguntaram, souberam um pouco mais de informação, viram um pouco mais da cena e conseguiram uma explicação alternativa e mudou essa interpretação primeira original. Ambos se sentiram melhor depois de reunir evidências e interpretar sua situação de uma forma diferente. No capítulo 8, você aprendeu a se fazer perguntas para buscar ativamente evidências que apoiam ou não apoiam os pensamentos, que são aquelas dicas, né? Aquelas perguntas que a gente fez na aula passada. Algumas vezes, as evidências que você encontra mostram que seus pensamentos quentes não contam a história completa. Sandra descobriu que a bagunça feita por sua filha de 7 anos era resultado do amor e carinho que Bárbara tinha por ela. Olha só, vamos lá, dá uma pausa aí. Algumas vezes, as evidências que você encontra mostram que as evidências na cena, né? Eu vou lá e vejo a cena, né? E, ó, a menina tá lá com um cartão super bonito para mim, né? Para Sandra. Então, muitas vezes, as evidências que a gente encontra, se a gente busca um pouco mais de informação, mostram que seus pensamentos quentes não contam a história completa. Olha que interessante isso. Eles não contam a história completa. A Sandra foi lá, viu uma bagunça e já começou. Ela não se importa comigo, ela não quer nem saber de mim, eu estou doente, estou mal, ela faz uma bagunça. Mas ela não viu a história completa. Que a menina fez uma bagunça, a menina de 7 anos, né? Então ela fez uma bagunça porque ela estava fazendo um cartão para ela de amor. Essa é a história completa, né? Essa é a história completa. Então, mais uma dica aí para a vida de vocês, né? Será que o pensamento quente que vocês têm, já esse pensamento pá, né, que é o pensamento do julgamento, eles estão contando a história completa? Ou está faltando informação para vocês poderem contextualizar mais e interpretar, né? Eu tenho pacientes que falam assim, Tati, aí fui lá conversar com ela. Ficamos 2 horas conversando. E aí eu desabei de chorar. Calma aí, eu faço o que com isso, né? Fui lá conversar com ela. Ficamos 2 horas conversando e eu desabei de chorar. Ah, mas conversaram sobre o quê? Falaram o quê? Desabou a chorar em qual momento? O que aconteceu? Assim, falta tanta informação, né, para trabalhar. Eu falei, olha, você está me dando 2 informações. Você foi lá conversar com ela e chorou. Sim, o que aconteceu? O que provocou? Nada disso está sendo evidenciado. Então, às vezes, até como psicólogo, né, a gente tem que entrar na cena e falar, mas calma aí, deixa eu entender essa cena. O que aconteceu? Qual foi o diálogo? Né? Entrar um pouco mais para entender os pensamentos, as emoções, o que a pessoa sentiu, qual foi a intensidade. E aí, sim, fazer as considerações. Né? Mas se você pensasse dessa maneira ou desse outro jeito, mas você entendeu a história completa? Você chegou a perguntar? Não, ela começou a falar, eu já pedi logo para ela parar. Né? Isso é importante da gente considerar, essa história completa. Né? Eu achei legal a gente parar aí para fazer uma consideração. Vamos lá. Vitor, aqui voltando, Vitor descobriu que a expressão facial da esposa não era uma reação negativa a ele. Como as evidências nas colunas 4 e 5 do registro de pensamento, que são essas evidências aqui, ó, evidências que apoiam o pensamento quente, evidências que não apoiam o pensamento quente, que vocês fizeram na aula passada. Quando as evidências dos pensamentos não apoiarem seu pensamento automático original, escreva uma explicação alternativa para a situação na coluna 6, conforme ilustra a figura. Então, olha só, ele tem as evidências e tem os pensamentos alternativos. É isso que vocês vão fazer hoje, tá? É muito ruim essa letra, ainda mais de lado, assim, meio esquisito. Mas olha só, a gente está falando aqui do Vitor, né?
o que ele escreveu como pensamento alternativo? A expressão no olhar de Júlia foi porque ela lembrou do aniversário da irmã, 100%. Ela apoia que eu assista às reuniões do AA e quer que eu permaneça sóbrio, 100%. Ela realmente se importa comigo. Vocês vão entender esse 100%, 80%, tá? Mas o que a gente está percebendo aqui? Que a gente, na coluna 4 e 5, a gente está trabalhando com suposições e com evidências, né? A gente faz algumas suposições e faz evidência. Na coluna 3, no pensamento automático, a gente faz as nossas suposições. E na 4 e na 5, a gente busca a evidência. E na 6, a gente vai tentar entender a história por completo, né? Para poder encontrar pensamentos alternativos e compensatórios, tá? Ele vai explicar mais para frente, mas é porque isso faz com que, quando a gente encontra essa história completa, como ver a menina com um cartão, muda o nosso estado de humor, né? Então, às vezes, a gente não consegue sair de uma situação que a gente está com raiva, está triste, está angustiado, sei lá, né? Tá pega aí pela emoção, porque a gente não consegue dar uma nova interpretação para o nosso estado de humor. Né? A gente fica preso ali naquele estado de humor e preso no pensamento. Aí fica um eixo de pensamento e emoção, você não sai. Aí fica um looping de pensamento. Né? E isso faz com que a gente acabe não tendo um comportamento mais assertivo. Então, por isso é importante a gente ir para esse lugar. Né? Então, olha só, eu vou ler mais até aqui essa página. A partir daqui começa outro tema. Como é que fala? Outro caso. Observe que Vitor classificou sua crença nesses pensamentos alternativos como muito alta. Ele acreditava plenamente que a mudança da expressão facial de Júlia se devesse ao fato de ela ter se lembrado que é o aniversário da irmã e então classificou sua crença nessa alternativa como 100%. Ele acredita nisso, ele acreditou. Ele falou, cara, eu acredito, você está me dizendo isso, eu acredito. Ela também estava completamente confiante, depois que conversaram, de que Júlia apoiava sua participação no AA e queria que permanecesse sóbrio. Vitor classificou sua crença no último pensamento alternativo, de que Júlia se importava com ele, como 80%. Ele acreditava fortemente que ela se importava, mas ainda tinha algumas dúvidas. Então, ele vai falar, o livro, né, o quanto é importante da gente acreditar nesses pensamentos alternativos, porque senão a emoção não muda. As visões alternativas de uma situação sobre a qual você escreveu devem levar em conta todas as evidências registradas na coluna 4 e 5. A perspectiva de Vitor mudou quase completamente. Ele modificou da crença de que Júlia não se importava com ele para o contrário. Como ocorreu com Vitor, muitas vezes as evidências conduzem a uma mudança radical na perspectiva. Outras vezes, a nova visão da situação é mais uma perspectiva compensatória, que está baseada nas evidências que apoiam e nas evidências que não apoiam o pensamento quente. Para construir um pensamento compensatório, é muito útil escrever uma ou duas frases que resumam a coluna 4 do registro de pensamentos e uma ou duas frases que resumam a coluna 5. Que ele está falando daqui, ó. Uma ou duas frases que resumam essa coluna, frases, né? Não são mais só pensamentos, são frases que resumam a coluna das evidências que apoiam o pensamento quente e as evidências que não apoiam o pensamento quente. Então, a gente vai fazer um resumo, uma frase que resume, tá? A perspectiva de Vitor mudou quando... Já li isso. Para construir... Também já li isso. Se for o caso, você pode ligar os dois conjuntos de frases com a palavra e. Por exemplo, depois de examinar as evidências, alguém que originalmente pensa sou um mau pai, olha só que interessante. Alguém que pensa sou um mau pai pode chegar ao seguinte pensamento mais balanceado. E aí é a virtude da moderação, né? Será que eu estou com um pensamento muito extremista nesse caso, nessa situação? Sabe que não dá para moderar esse pensamento? Tem que quebrar o pensamento, né? Cometi alguns erros como pai, mas todos os pais cometem erro. Cometer erro
cometer alguns erros não faz de mim um mau pai. Amo meus filhos e acho que as coisas boas que fiz compensam os erros que cometi. É um pensamento moderado, né? Assim, é um pensamento melhor do que ficar, eu sou um mau pai, eu sou um péssimo pai, por que eu fiz isso, tal, tal, tal. Essa afirmação é provavelmente uma visão mais balanceada de todas as experiências da pessoa do que o pensamento quente original, sou um mau pai, que se concentra somente em experiências parentais negativas. O pensamento alternativo ou compensatório frequentemente resulta do exame das evidências que você reuniu na coluna 4 e 5. O exame das evidências que apoiam e das evidências que não apoiam o seu pensamento quente oferece uma perspectiva mais abrangente da situação em que você se encontra. O pensamento alternativo ou compensatório é com frequência mais positivo do que o pensamento automático inicial, que é aquele primeiro pensamento, mas não é meramente a substituição de um pensamento negativo por um pensamento positivo. A gente vai começar a falar sobre isso, ó. Não é meramente uma substituição de um pensamento negativo por um pensamento positivo. Não é, a ideia aqui não é falar assim, ai, pensa positivo, vai, pensa mais positivo, as coisas vão melhorar, não é isso, tá, gente? Não é, né? Porque eu costumo falar, de nada adianta você pegar frases, botar na parede, escrever todo dia, né? Se você não acreditar naquilo, aquela frase vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro, né? Então, pensamento positivo, no nosso caso aqui, é o pensamento que vamos supor assim, uma pilha, né? Negativo e positivo. É um pensamento que deixa positiva a emoção, mas para isso você precisa acreditar no pensamento, tá? Senão não vai funcionar.